Pare por um instante antes de continuar este vídeo. Antes de buscar respostas, antes de tentar aprender algo novo, responda a si mesmo com honestidade absoluta. Você fala mais do que deveria? Você se percebe explicando demais, justificando demais, reagindo demais, como se o silêncio fosse uma fraqueza? Você pensa demais, sobre coisas que não controla, revive conversas que já acabaram, antecipações que nunca chegam, cenários que existem apenas na sua mente, mas drenam sua energia como se fossem reais. E diga a verdade, você gasta energia emocional e financeira tentando impressionar pessoas que não se importam, gasta tempo para ser visto. Gasta dinheiro para parecer algo, gasta a força tentando conquistar a aprovação de quem jamais esteve disposto a oferecê-la. Se a resposta for sim, então este vídeo não. Apenas conteúdo, não é entretenimento, não é motivação vazia, é um aviso. Porque, para os estoicos, existe uma verdade dura, uma verdade que atravessou os séculos sem perder força. Um homem não é dominado pelo mundo, ele é dominado pela própria boca, pela própria mente e pelo próprio dinheiro mal administrado. Epicteto, um homem que conheceu a escravidão real, não metafórica, dizia: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Reflita nisso. Não é a sociedade que o prende, não são as pessoas, não são as circunstâncias, a incapacidade de se governar. Hoje, o que mais vemos são homens que acreditam ser livres, mas vivem acorrentados, escravizados pelas palavras que soltam sem pensar, e não podem recolher depois, escravizados por pensamentos incessantes que nunca descansam e nunca produzem sabedoria, e escravizados por um dinheiro que entra e desaparece. Como água em mãos abertas, os estoicos chamavam isso de perda de domínio, porque quem não governa a própria boca será governado pelas consequências. Quem não governa a própria mente será arrastado por ela, e quem não governa o próprio dinheiro acabará servindo a ele ou vivendo com medo constante da sua falta. Este vídeo existe por um motivo claro. Aqui, você não aprenderá a parecer forte, não aprenderá a vencer discussões, não aprenderá a exibir disciplina para os outros. Você aprenderá algo muito mais raro: como se tornar inabalável. Ao longo deste vídeo, você vai aprender 7 lições estoicas práticas para dominar 3 territórios que definem o destino de um homem: o que ele diz, o que ele pensa, e como ele lida com aquilo que possui. Não são ideias modernas, não são atalhos, não são frases bonitas, são princípios testados pelo tempo, pelos homens que aprenderam a permanecer firmes em meio ao caos, à perda, ao poder e à escassez. Se você está disposto a encarar verdades desconfortáveis e abandonar hábitos que parecem normais, mas enfraquecem, e a recuperar o domínio sobre si mesmo, então continue. Porque, a partir daqui, cada lição será um espelho, e nem todos suportam se olhar sem ilusões, e são um controle da boca. O poder do silêncio. Sêneca foi direto, sem floreios, sem concessões à vaidade humana. A natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que ouvíssemos mais do que falássemos. Essa frase não é poética, ela é instrucional. Os estoicos não falavam para soar sábios, falavam para ensinar sobrevivência interior. Observe o mundo à sua volta. A maioria das pessoas fala, não porque precisa dizer algo, mas porque não suporta o próprio silêncio. O homem fraco fala para aliviar a ansiedade, fala para se explicar, fala para justificar erros, fala para preencher vazios internos que ele mesmo não enfrenta. Já o homem forte fala apenas quando a propósito, quando a palavra constrói, quando orienta, quando é necessária. Cada palavra desnecessária cobra um preço. Ela revela insegurança, entrega intenções antes da hora e, silenciosamente, diminui a presença de quem a pronuncia, porque presença não nasce do volume da voz, nasce do controle sobre ela. No mundo moderno, isso se tornou ainda mais evidente. Quem fala demais se torna previsível, e quem é previsível é facilmente manipulável. O homem que revela tudo o que pensa nunca guarda vantagem, nunca preserva mistério, nunca escolhe o momento certo. Ele reage, nunca governa. O silêncio estoico não é timidez, não é passividade, e jamais é medo. É economia de energia, a capacidade de permanecer inteiro enquanto o outro se expõe, de observar enquanto o outro se entrega, de ouvir enquanto o outro se denuncia pelas próprias palavras. Epicteto ensinava que quem não controla a própria língua jamais controlará o próprio destino, porque a boca indisciplinada, apenas um reflexo de uma mente indisciplinada. O homem que fala demais vive tentando corrigir com palavras aquilo que deveria ter sido resolvido com caráter. Por isso, os estoicos treinavam o silêncio, como se treina um músculo. Eles sabiam que quem domina a fala domina o tempo, o ambiente e a própria imagem. Agora, transforme isso em prática. Antes de falar em qualquer situação, faça 3 perguntas simples. Isso é necessário? Isso melhora algo de forma concreta? Isso fortalece minha posição ou apenas alivia uma emoção passageira? Se a resposta for não, cale, não como fraqueza, mas como estratégia. Não como fuga, mas como domínio, porque o homem que controla a própria boca já venceu a primeira batalha, contra si mesmo, e sem essa vitória, nenhuma outra se sustenta. E são 2 controle da mente. Não acredite em todo o pensamento. Marco Aurélio, um homem cercado por guerras, doenças e intrigas, escreveu algo que atravessou séculos sem perder validade.
A vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Essa frase não fala sobre otimismo, não fala sobre imaginar coisas boas. Ela fala sobre responsabilidade interior, porque o maior campo de batalha nunca foi externo. Ele sempre esteve aqui, na mente. Entenda isso com clareza. Nem todo pensamento merece sua atenção. A maioria não é sabedoria, é ruído, medo disfarçado de prudência, fantasia vestida de previsão, ansiedade se passando por planejamento. O homem comum acredita em tudo o que pensa. Ele confunde pensamento com verdade, reação com lucidez. O estoico não. O estoico entende uma verdade dura, uma verdade que fere o orgulho humano. Pensar não é o mesmo que enxergar a realidade. Muitas vezes, pensar é apenas repetir velhos hábitos mentais. É encenar traumas, projetar cenários que nunca acontecerão. E é por isso que você sofre mais pelo que imagina, do que pelo que realmente acontece. O evento é breve. A interpretação se estende. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Ou seja, o sofrimento nasce quando você acredita no primeiro pensamento que surge. Dominar a mente não é silenciar pensamentos. Isso é impossível. A mente produz pensamentos, como o coração produz batimentos. Dominar a mente é algo muito mais sutil e muito mais poderoso. É não obedecer automaticamente. Criar um espaço entre o pensamento e a ação. Um intervalo onde a razão pode entrar e assumir o comando. Os estoicos chamavam isso de discernimento. A capacidade de observar o pensamento, sem se confundir com ele. Agora, transforme isso em prática. Quando um pensamento surgir, especialmente um pensamento pesado, ansioso ou reativo, não lute contra ele. Observe, pergunte a si mesmo, com calma. Isso está sob meu controle? Se estiver, haja com razão, sem drama, sem pressa. Se não estiver, abandone. Não alimente, não discuta, não construa histórias em cima dele. Deixe passar, porque o homem que aprende a não obedecer a todo pensamento recupera algo precioso. Liberdade interior. E quem governa a própria mente não pode ser dominado por circunstâncias, por pessoas ou pelo medo. Essa é a segunda vitória. E ela sustenta todas as outras. E são três: controle do dinheiro, autorrespeito material. Existe um erro comum e perigoso sobre o estoicismo. Muitos acreditam que ser estoico é rejeitar o dinheiro, desprezar o conforto, viver na escassez por virtude. Isso nunca foi verdade. O estoicismo não ensina a rejeição do dinheiro. Ensina algo muito mais exigente: não ser escravo dele. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, alertava com clareza brutal: não é o homem que tem pouco, mas o que deseja mais que é pobre. Essa frase não fala de números, fala de estado interior. A pobreza mais perigosa não é a falta de dinheiro, é a falta de domínio. O homem que deseja sempre mais nunca está em paz com o que tem. E quem nunca está em paz não governa nada, nem a si mesmo. Observe com atenção. O homem que gasta para parecer algo que ainda não é, não constrói nada, não acumula poder, não cria margem de liberdade. Ele troca futuro por aparência, estabilidade por aprovação, autonomia por validação momentânea. E quase sempre chama isso de viver bem. Para o estoico, dinheiro não é luxo, não é status, não é identidade. Dinheiro é silêncio futuro, opção. É autonomia. É a capacidade de dizer não, quando todos são obrigados a dizer sim. Não depender do humor de chefes, do favor de terceiros, ou da urgência do próximo salário. Por isso, o estoico trata o dinheiro com respeito, mas nunca com devoção. Ele entende que quem usa o dinheiro como anestesia emocional pagará caro depois. Compras impulsivas não, preenchem vazios, apenas os adiam com juros. Agora, leve isso para a prática. A regra estoica é simples, quase desconfortavelmente simples. Gaste menos do que ganha. Invista antes de ostentar. Use o dinheiro como ferramenta, nunca como fuga emocional. Não se trata de avareza. Trata-se de autorrespeito material, porque quem não respeita o próprio dinheiro não respeita o próprio tempo. E quem não respeita o próprio tempo acabará trabalhando a vida inteira para sustentar escolhas impensadas. O homem verdadeiramente livre não é aquele que gasta sem limites. É aquele que pode escolher quando gastar e quando não. Essa é a terceira forma de domínio. E sem ela, o silêncio da boca e a clareza da mente não se sustentam por muito tempo. E são quatro: boca, mente e dinheiro. Se não conectados, existe um erro silencioso que muitos cometem quando tentam mudar de vida. Eles tentam consertar apenas uma parte. Controlam a fala, mas continuam confusos por dentro. Organizam o dinheiro, mas permanecem reativos emocionalmente. Buscam clareza mental, mas desperdiçam energia, com palavras vazias e gastos impulsivos. O estoicismo nunca foi fragmentado. Ele sempre tratou o homem como um sistema único. Por isso, os estoicos entendiam algo essencial. Boca, mente e dinheiro não. São áreas separadas. São reflexos uns dos outros. Observe com atenção. Quem fala demais revela planos antes do tempo, entrega intenções e quase sempre gasta para impressionar aquilo que ainda não construiu. A fala descontrolada, o sintoma externo de uma mente sem direção. E essa mesma mente, confusa e reativa, leva o homem a gastar não por necessidade, mas por emoção. Agora observe o inverso. Quem não controla a mente compra por impulso, fala por emoção, reage em vez de agir.
A mente sem disciplina transforma qualquer estímulo em comando, e o homem deixa de escolher. Ele apenas responde. Epicteto ensinava que a liberdade começa no momento em que você percebe que não precisa obedecer a cada impulso. Esse princípio vale para o pensamento, para a fala e para o uso do dinheiro. O estoico compreende algo que poucos aceitam. Autodomínio não é um conjunto de hábitos isolados, é uma estrutura. Uma base invisível que sustenta todas as decisões visíveis. Você não melhora uma área isoladamente sem que as outras cobrem o preço. Silenciar a boca sem ordenar a mente gera repressão. Organizar o dinheiro sem disciplina emocional gera recaída. Buscar clareza mental sem controle da fala gera contradição. O estoico não busca equilíbrio superficial. Ele busca coerência interior. Quando a mente é clara, a fala se torna precisa. Quando a fala é precisa, as decisões financeiras se tornam racionais. E quando o dinheiro, tratado com razão, a mente encontra repouso. Tudo se sustenta. Por isso, o verdadeiro progresso não é visível imediatamente. Ele se manifesta na firmeza do olhar, na economia das palavras e na tranquilidade de quem não vive pressionado por escolhas passadas. O homem estoico não tenta parecer sólido, ele se torna sólido. E quando isso acontece, nenhuma área da vida fica à deriva. E são 5: disciplina invisível. O que o é ninguém vê circunflexo o mundo moderno aprendeu a valorizar o espetáculo, o que aparece, o que chama atenção, o que recebe aplauso imediato. Vivemos em uma era onde quase tudo precisa ser mostrado para parecer real. O estoico caminha na direção oposta. Ele valoriza o invisível, aquilo que não gera curtidas, não desperta inveja, não constrói reputação instantânea, mas constrói caráter. Acordar cedo, sem postar, economizar sem contar, evoluir, sem anunciar. Esses atos silenciosos não impressionam o mundo, mas fortalecem o homem. O estoico entende que toda disciplina verdadeira é inicialmente invisível. Ela acontece quando ninguém está olhando, quando não há testemunhas, quando não há recompensa externa. Marco Aurélio governava um império. Carregava sobre si o peso de guerras, epidemias e decisões que afetavam milhões. E ainda assim, noite, em silêncio, ele escrevia para si mesmo. Não para o Senado, não para a história, não para ser lembrado. Escrevia para se corrigir. Esse é o mais alto nível de disciplina. Agir corretamente mesmo quando ninguém verá. O homem que precisa ser observado para se manter firme ainda depende do olhar externo. E quem depende do olhar externo ainda não é livre. O estoico não treina para ser visto. Ele treina para não se perder nos excessos, não se perder na vaidade, não se perder na comparação. A disciplina invisível cria uma força que não grita. Ela se manifesta na constância, na sobriedade, na calma de quem não precisa provar nada. Por isso, grave isto: se você precisa ser visto, ainda não é forte, mas quando se torna forte de verdade, o mundo percebe mesmo quando você não diz nada. E são 6 tornando-se impossível de ignorar. Existe um paradoxo que os estoicos compreenderam há séculos. Um princípio que desafia o instinto moderno de autopromoção. Quanto menos você tenta chamar atenção, mais presença você cria. O mundo ensina o oposto. Fale mais, mostre mais, exponha mais. Como se visibilidade fosse poder. O estoico sabe que não é. Presença não nasce do ruído, nasce da coerência. Quando o silêncio é firme, a mente é governada. E o dinheiro é tratado com razão, algo muda. Silêncio, autocontrole e estabilidade financeira. Esses 3 elementos, juntos, criam algo raro. Gravidade pessoal. Gravidade não se anuncia, não pede permissão, não precisa ser explicada. Ela simplesmente é sentida. As pessoas percebem. Elas não sabem explicar o motivo, não conseguem apontar uma ação específica, mas respeitam. Respeitam porque sentem estabilidade, onde antes havia ansiedade. Sentem firmeza, onde outros exibem carência. Sentem controle, onde muitos vivem em reação constante. O homem estoico não busca ser notado, ele busca ser inteiro. E quando um homem se torna inteiro, o mundo se reorganiza ao redor dele, não por medo, não por idolatria, mas por reconhecimento silencioso. Marco Aurélio nunca precisou levantar a voz para afirmar autoridade. Sua presença bastava, porque a autoridade real não se impõe. Ela emana. Por isso, entenda, tornar-se impossível de ignorar. Não é sobre ser visto, é sobre não poder ser descartado. Não por status, não por aparência, não por palavras, mas por consistência. Quando você para de tentar impressionar, começa a construir algo que não precisa de aplauso. E aquilo que não precisa de aplauso dura. E são 7 o teste final do autodomínio. Chegamos ao ponto em que não há mais conceitos, não há frases fortes, não há ensinamentos novos. Existe apenas o teste. Os estoicos nunca se preocuparam com o que você entende, eles se preocupavam com o que você vive. Por isso, agora, a filosofia deixa de ser discurso e se torna espelho. Pergunte a si mesmo, sem justificativas, sem desculpas, sem encenação interior. Você fala menos do que antes, ou apenas aprendeu a falar bonito sobre silêncio? Sua mente agora serve você? Ou ainda o arrasta para cenários imaginários, medos antecipados e conflitos que não existem? E o seu dinheiro trabalha para você? Ou você ainda trabalha para sustentar impulsos, aparências e escolhas não pensadas? Essas perguntas não pedem resposta pública, não exigem postagem, não exigem validação.
Elas exigem honestidade. Se alguma resposta incomodou, ótimo. O desconforto é o primeiro sinal de que a consciência despertou. O início da disciplina. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde está indo. Essas perguntas apontam a direção. O homem que foge do desconforto permanece igual. O homem que o suporta se transforma. O estoicismo nunca prometeu facilidade, prometeu clareza. E a clareza, uma vez conquistada, não pode ser retirada. A recompensa estoica. O estoicismo nunca prometeu aplausos. Nunca prometeu reconhecimento, nunca prometeu aprovação, nunca prometeu que o mundo seria justo. Ele promete algo maior, algo que não depende do humor das pessoas, do mercado, nem das circunstâncias. Paz interna, respeito próprio, liberdade emocional. Essas não são recompensas externas, são conquistas silenciosas. E justamente por isso são inabaláveis. Quando você controla sua boca, o mundo perde acesso. Suas fraquezas, perde o poder de provocá-lo. Com palavras, perde o controle sobre suas reações. Perde o privilégio de saber o que você pensa antes da hora. Quando você controla sua mente, o caos perde poder sobre você. Os eventos continuam acontecendo, as perdas continuam possíveis, as dificuldades continuam reais, mas elas não entram mais, sem permissão. E quando você controla o seu dinheiro, o futuro deixa de ser ameaça. O amanhã não é mais um inimigo invisível. Não é mais uma fonte constante de ansiedade. Não é mais algo que você teme. Ele se torna administrável. Os estoicos sabiam disso, por isso diziam que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que não se teme perder. Silêncio não é fraqueza. Poder, poder de escolha, poder de resposta, poder de permanecer inteiro quando tudo tenta fragmentá-lo. Se este conteúdo fez sentido para você, se algo aqui tocou um ponto que você vinha evitando, então este espaço é para você. No instinto estoico, você não aprende a impressionar, você não aprende frases prontas, não aprende atalhos, não aprende a parecer forte. Aqui, você aprende algo mais raro, a dominar a si mesmo. E esse domínio, uma vez conquistado, ninguém pode tirar de você.